Um rei abandonado, uma nação cercada e um silêncio divino que ensurdece a alma. Saul, o primeiro ungido de Israel, está no limite do desespero. Diante dele, as planícies de Jezreel fervilham com o exército filisteu. Atrás dele, o céu está trancado. Ele buscou respostas em sonhos, em profetas e no Urim, mas o Senhor se calou. O que acontece quando o homem que deveria guiar o povo de Deus decide, no manto da escuridão, atravessar a linha do proibido? Disfarçado e trêmulo, Saul caminha para as sombras de Endor, em busca de uma feiticeira que ele mesmo condenara à morte. Ele não sabe, mas aquela noite na caverna seria o prefácio do seu funeral e a queda definitiva de uma coroa que perdeu sua luz. Entenda agora como o medo transformou um rei em um fugitivo de si mesmo, e o que aconteceu quando ele tentou invocar o passado para salvar um futuro que ele já havia destruído. O vento que sopra sobre as encostas do Monte Gilboa carrega o cheiro metálico da guerra iminente e a umidade fria de uma noite que se recusa a trazer descanso. No vale de Jezreel, as fogueiras do exército filisteu pontilham a escuridão como brasas de um inferno terrestre. Estendendo-se de Sunem até onde a vista alcança, uma visão que faz o coração de Saul vacilar em um ritmo irregular e doloroso. O rei de Israel permanece à entrada de sua tenda, os olhos encovados refletindo o brilho instável das tochas, enquanto o tremor que sobe de suas mãos denuncia uma alma que já não encontra solo firme para pisar. Há um silêncio absoluto vindo do alto, um vácuo espiritual que pesa mais do que as armaduras de bronze de seus inimigos, lembrando-o a cada segundo de que o trono da graça está selado para ele. Ele busca um sinal, um sussurro, o movimento de uma folha que indique a presença do Senhor. Mas Deus se calou, e nesse silêncio ensurdecedor, Saul percebe que a solidão de um rei abandonado por seu Criador é a forma mais profunda de morte antes da sepultura. O Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas, conforme o registro amargo de 1 Samuel 28:6. Pois o rei mesmo havia cortado as cordas que o ligavam ao céu, matando os sacerdotes e expulsando a voz da retidão de seu convívio. A angústia que consome o peito de Saul não é o arrependimento que conduz à vida, mas o desespero que precede a ruína, um fogo negro alimentado pela inveja de Davi e pela consciência de que suas próprias mãos desprotegeram o reino que deveria guardar. Enquanto ele se ocupava em caçar o escolhido de Deus pelas fendas das rochas, as fronteiras de Israel se tornaram feridas abertas, permitindo que o adversário penetrasse até o coração da nação, exatamente como o espírito maligno planejava desde o início. O rei caminha de um lado para o outro na penumbra. Sua sombra projetada contra a lona da tenda parece uma figura grotesca e desconhecida, simbolizando o homem que ele se tornou ao permitir que a rebeldia governasse sua vontade. Ele olha para seus auxiliares com um olhar de soslaio, carregado de uma suspeita doentia, enquanto a ideia proibida começa a tomar forma em sua mente como uma serpente que se desenrola no escuro. A lei que ele mesmo escreveu, ordenando a morte de adivinhos e feiticeiras, agora range sob seus pés como vidro quebrado, porque o orgulho que o impediu de se ajoelhar em contrição diante de Jeová, agora o empurra para as profundezas do abismo espiritual. Com a voz rouca e abafada pelo medo de ser descoberto por sua própria consciência, ele dá a ordem que sela seu destino, pedindo que busquem uma mulher que tenha o espírito de feiticeira para que ele possa consultá-la em sua hora final. A notícia de uma pitonisa oculta em Endor chega aos seus ouvidos como uma promessa de alívio, embora ele saiba, no âmago de seu ser, que está trocando a luz eterna pelas sombras de um pacto infernal. Saul despe sua túnica real, aquela que um dia foi ungida por Samuel, e veste trapos de um plebeu, tentando esconder sua identidade de homens enquanto se expõe totalmente ao olhar de Satanás. O disfarce é uma ironia trágica, pois embora ele esconda a coroa, sua estatura imponente e os ombros curvados pelo peso do pecado gritam sua linhagem caída a cada passo que dá na escuridão. Ele sai de noite, acompanhado por apenas 2 homens, atravessando a planície perigosa sob o manto das trevas, cada ruído da noite soando como um julgamento, cada passo afastando-o mais da misericórdia que ele um dia conheceu.
A jornada até Endor é uma descida aos infernos, um caminho trilhado por pés que outrora deveriam conduzir o povo de Deus, mas que agora buscam o refúgio de uma aliada do príncipe do mal. O ar na morada da feiticeira é pesado, carregado de um incenso profano e do frio de presenças invisíveis que parecem observar o rei com um prazer malévolo, celebrando a chegada daquele que Deus abandonou. Diante da mulher, cujos olhos brilham com a astúcia de quem serve a 2 senhores, Saul jura pelo nome do Senhor que nenhum mal lhe sobrevirá, cometendo o sacrilégio final de usar o nome santo para garantir uma prática abominável. Ele pede o impossível, pede a Samuel, o profeta que o amara e que o confrontara, esperando que o morto lhe dê a paz que ele não buscou enquanto o profeta estava vivo. Quando a mulher começa seus encantamentos e descreve um homem anciano envolto em uma capa subindo da terra, Saul se prostrar com o rosto no chão em uma adoração cega e desesperada, conforme o relato de 1 Samuel 28, 8-14. Ele não percebe que o que surge do abismo não é o santo profeta, mas uma impostura demoníaca, pois Satanás assume a forma de Samuel com a mesma facilidade com que se veste de anjo de luz, preparando-se para desferir o golpe de misericórdia em uma mente já devastada pelo terror e pela rebelião. O ar dentro da caverna de Endor parece solidificar-se, tornando-se uma massa fria e asfixiante que pressiona os pulmões do rei prostrado. O silêncio é subitamente estilhaçado por um grito agudo da mulher, um som que não nasce da garganta, mas do pavor sobrenatural, quando ela se volta para o rei com olhos arregalados e acusa: "Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul." Em 1 Samuel 28:12, a máscara cai, não por uma revelação divina, mas pelo sussurro maligno do espírito que, em um jogo de espelhos, avisa sua serva sobre a identidade do visitante. Saul, o homem que um dia liderou exércitos com o brilho da unção no rosto, agora se levanta do pó como um criminoso acuado, revelando a face devastada por anos de resistência à voz de Deus. A figura que surge diante dele, envolta em uma névoa de engano e portando a capa de um profeta, quebra o silêncio com uma voz que soa como terra caindo sobre um caixão, perguntando por que o rei o desinquietou. A resposta de Saul é um lamento de absoluta derrota. "Mui angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais." Uma confissão que ecoa por 1 Samuel 28:15, como o epitáfio de uma vida que escolheu o próprio caminho em vez da obediência. Há uma ironia cruel e cortante no fato de Saul buscar no inferno a orientação que ele desprezou enquanto o profeta Samuel caminhava sob o sol de Israel. Saul se colocara inteiramente no poder de Satanás, e agora aquele cujo único deleite consiste em ocasionar miséria e destruição prevaleceu-se da oportunidade para efetuar a ruína do infeliz rei. A voz que emana da sombra não traz conforto, não oferece o caminho do arrependimento e não estende a mão da misericórdia. Em vez disso, ela cospe as palavras de condenação com uma precisão cirúrgica, lembrando Saul de que o Senhor se tornou seu inimigo. O reino, outrora firme em suas mãos, é descrito como algo rasgado e entregue a Davi, o companheiro que ele perseguiu com ódio implacável, transformando cada erro passado em um peso insuportável de culpa presente. As palavras da aparição cortam como lâminas de bronze, ressoando nos ouvidos de Saul com a sentença final registrada em 1 Samuel 28:16-19. "O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus." O mesmo espírito maligno que outrora lisonjeou Saul, tornando o pecado uma coisa insignificante e o caminho da transgressão atraente e fácil, agora muda de tática com uma crueldade avassaladora. O tentador, que cegou a mente do rei para as advertências do céu, agora escancara a enormidade de sua rebeldia apenas para levá-lo ao ponto de ruptura, onde a esperança de perdão é apagada pela fumaça do desespero. Não há luz no fim do túnel que Saul cavou para si mesmo. Há apenas a visão aterradora de seus filhos mortos e de seu povo escravizado,
uma carga projetada para destruir seu ânimo e confundir seu juízo nos momentos que precedem a batalha. O plano de Satanás se completa. Após seduzir para o erro, ele oprime com a certeza da condenação, empurrando o ungido de Deus para o abismo da autodestruição. Saul permanece ali, paralisado, sentindo o chão de Israel fugir sob seus pés, enquanto a escuridão da caverna parece se fundir com a escuridão de sua própria alma. A amanhã trará o som das trombetas e o choque dos escudos, mas para o rei que buscou o auxílio das sombras, a batalha já foi perdida no instante em que ele aceitou o abraço do mensageiro do inferno. O impacto das palavras do mensageiro das trevas atinge Saul com a força de um raio, drenando o resto de energia que sustentava seu corpo debilitado pelo jejum e pelo cansaço extremo. Como um carvalho secular cujas raízes apodreceram e que finalmente cede diante da tempestade, a alta estatura do rei cambaleia e desaba, caindo prostrado e imóvel sobre o chão frio da caverna. O pavor agora se desloca para a feiticeira. O rei de Israel jaz aos seus pés como um cadáver, e o medo das consequências de sua morte naquele antro profano a faz suplicar que ele se levante e coma. Há uma ironia sombria e melancólica nesta cena. O homem que deveria ser alimentado pelo pão do céu e pela palavra de Deus, agora senta-se à mesa de uma serva de Satanás, mastigando bolos asmos e a carne de uma bezerra cevada preparados às pressas. Naquela rústica caverna, sob a luz vacilante das brasas e na presença de forças ocultas, o ungido de Deus realiza sua última ceia, fortalecendo o corpo apenas para enfrentar a própria execução no dia que já começa a despontar. Antes que o primeiro raio de sol toque o cume das montanhas, Saul e seus auxiliares cruzam novamente o território inimigo, retornando ao acampamento de Israel como sombras que fogem da luz. Ao buscar o auxílio do abismo, Saul selou sua própria ruína, pois, separado da fonte de toda força, ele não possui mais a autoridade espiritual para guiar o povo a confiar no auxílio do Onipotente. O conflito mortal explode nas encostas do Monte Gilboa com uma ferocidade implacável, e o Vale de Sunem torna-se o palco de uma carnificina sem esperança. Embora seu coração tenha sido esvaziado de toda a luz na caverna de Endor, Saul combate com uma bravura arrojada e suicida, lutando não mais pela vitória, mas pela honra de um trono que ele já sente escorregar por entre os dedos. Mas o céu de Gilboa parece feito de bronze. Os homens de Israel vacilam e fogem diante do avanço filisteu, caindo atravessados pela espada, conforme o relato de 1 Samuel 31:1. O rei vê, com os olhos ardendo de dor e poeira, seus 3 bravos filhos, incluindo o nobre Jonatas, serem ceifados ao seu lado, e o peso de cada morte cai sobre seus ombros como uma condenação final. Os flecheiros o cercam, e as feridas em seu corpo o impedem de continuar a luta ou de escapar da captura iminente que significaria a humilhação total de seu nome e de seu Deus. No momento final, ferido e acuado contra as rochas de Gilboa, Saul olha para o pajem de armas e ordena: "Arranca tua espada e atravessa-me com ela." Mas o terror de tocar no ungido do Senhor paralisa as mãos do servo. Diante do silêncio de seu ajudante e do clamor crescente dos inimigos que se aproximam, o primeiro rei de Israel toma a decisão que sela eternamente seu fracasso. Ele vira a ponta da própria espada contra o peito e lança-se sobre ela, conforme 1 Samuel 31:4. Assim perece Saul, com o crime do suicídio manchando sua alma e a desonra cobrindo sua memória. A notícia da derrota no Monte Gilboa corre pelas colinas de Israel como um incêndio imparável, carregando um terror que esvazia cidades e transforma o lar de famílias em solo de ocupação estrangeira. Sem a proteção do Deus que Saul rejeitara, o povo foge em desespero, deixando para trás os muros que outrora simbolizavam segurança, enquanto as hostes filisteias tomam posse das cidades sem encontrar resistência. O sol do dia seguinte nasce sobre um campo de batalha silencioso e macabro,
onde o brilho do ouro e das armas se mistura ao cinza da morte, revelando aos olhos ávidos dos saqueadores os corpos do rei e de seus 3 filhos. Para os filisteus, o triunfo exige um espetáculo de crueldade que ecoe nos templos de seus deuses falsos. Com um desprezo bárbaro, eles decepam a cabeça de Saul e o despojam de suas armas. Então, a cabeça e a armadura, exalando o cheiro de sangue, são enviadas ao país dos filisteus como troféu de vitória, para ser anunciado no templo de seus ídolos. A armadura finalmente é posta no templo de Astarote, enquanto a cabeça é fixa no templo de Dagon. Assim, a glória da vitória foi atribuída ao poder desses falsos deuses, e o nome de Jeová foi desonrado perante as nações. Os cadáveres decapitados de Saul e dos príncipes são arrastados até os muros de Bet-Sean e ali suspensos por correntes, oferecidos como alimento às aves de rapina sob o olhar impiedoso do sol do Jordão. No entanto, em meio à desonra absoluta, um lampejo de nobreza brilha vindo de Jabes de Gileade. Os homens daquela cidade não esqueceram o livramento que Saul lhes trouxera 40 anos antes. A gratidão recusa-se a permitir que o corpo do rei seja devorado pelos abutres. Sob o manto protetor da noite, esses bravos guerreiros atravessam o rio Jordão em um silêncio absoluto, movidos por um senso de dever que transcende o fracasso de um homem. Eles escalam os muros de Bet-Sean, retirando com mãos trêmulas, mas firmes, os restos mortais do rei e dos príncipes, trazendo-os de volta para um solo onde ainda resta um pouco de piedade. O ato final desta história não ocorre em um campo de glória, mas debaixo de um arvoredo em Jabes. Ali, após queimarem os corpos para preservá-los do ultrajem inimigo, os ossos são sepultados com honra e o povo jejua por 7 dias, conforme o relato de 1 Samuel 31, 12 e 13. A bondade praticada por Saul no início de sua jornada tornou-se o único lençol que cobriu sua desonra no fim da vida. Assim se encerra a crônica do primeiro rei de Israel, um homem que começou libertando cidades e terminou perdendo o próprio reino, mas que, na hora mais tenebrosa de sua história, foi lembrado por mãos ternas que se recusaram a esquecer que um dia ele fora o ungido do Senhor. A queda de Saul no Monte Gilboa não foi apenas o fim de um reinado, mas um alerta sobre o que acontece quando o orgulho nos afasta da fonte da vida. Mesmo na hora mais escura, a história de Saul nos lembra que a obediência e a humildade são o único escudo real que um homem pode carregar. Se este relato tocou o seu coração ou trouxe uma nova perspectiva sobre essa passagem bíblica, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos mergulhos nas profundezas das Escrituras. Muito obrigado por acompanhar este estudo até o fim. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos. Até o próximo vídeo.